Olá, boa noite. Estamos aqui iniciando o nosso podcast O Renegado. E estamos aqui também com o seu amigo Jonas Neto. Jonas, é com você, meu irmão. Félix, meu amigo, boa noite. Primeiro, uma satisfação muito grande estar dividindo com você este podcast. E a gente vai procurar, do decorrer dos próximos episódios, trazermos assuntos ligados à saúde, ao meio ambiente, a políticas públicas, a atualidades, a desenvolvimento sustentável e, principalmente, qual a cidade de Anápolis que queremos para os próximos 30 anos. Eu acho que será dentro dessa temática que permitirá ouvir todos os pontos de vista de maneira a contribuir para a nossa cidade, né? E nesse primeiro momento, meu amigo, se me permite, eu fiquei um pouco curioso com o nome. Por que Renegado? Olha, Jonas, é bastante interessante. Eu trago para esse programa um pouco da minha vida e o Renegado. Eu, nascido em Anápolis, vivo aqui, estou acostumado a ver os problemas da minha cidade, principalmente em meio ambiente. E quando eu trago num papel projetos que possam ajudar a minha cidade, a minha população, e eu não consigo ter um entendimento, passar a mensagem ou fazer com que essa mensagem seja ouvida, seja ao menos discutida, eu me sinto renegado. Exemplo este, nós tivemos aqui no Rio das Antas, que é um rio totalmente anapolino. Dos seus 34 quilômetros, 27 quilômetros são de território de uma área urbana. E onde nós conversamos com secretários, com pessoas ligadas à cidade que deveriam ouvir e atender reivindicações, e não passa de uma conversa que fica ao ermo, eu me sinto um renegado. Vou dar um exemplo para você. Há 3 para 4 anos, eu coloquei no papel um projeto para a limpeza das aduelas, das pontes, principalmente da Avenida Universitária, do São Carlos e diversas outras pela cidade. Fazer uma limpeza, evitando com que o acúmulo de lixo faça aquela água passar por cima da ponte e trazer a ter acidentes. Acidentes que possam ceifar vidas, como aconteceu. Resolvi me manifestar. O renegado, não só esse, um projeto Vida e Memória. Poxa, teve a fantasia do prazer de ver você trabalhando junto com ele, Jonas. Poxa, nós narramos ali a união de governo municipal, federal, estadual. Nós narramos ali a união dessas forças para trazer aqueles brasileiros que estavam em Wuhan, na China, no início da pandemia. Desenhamos por várias vezes um projeto onde iríamos colocar 500 IPs brancos, homenageando cada vida que foi ceifada pelo terrível vírus. O nosso projeto passou a ser piada, certo? Renegado. Poxa, um projeto que você estaria ali falando que o governo federal esteve junto com o governo estadual, junto com o governo municipal, com a Infraero, para repatriar, para trazer, para juntos se ajudarem no terrível vírus da Covid-19, e não passou de uma piada. Esse é o renegado. Félix, portanto, uma vez muito bem explanado por você, obrigado. Eu tomo a liberdade de dizer que este podcast, Renegado, na verdade, ele vai dar voz a quem não tem o acesso a trazer o seu ponto de vista. Com certeza. E eu acho que esse é o principal objetivo deste podcast, que é chegar até as pessoas para que elas tenham o direito da voz, da fala, de como participante deste município, ou que nasceu aqui, ou que aqui escolheu para fazer sua morada, sua família, seus negócios. Anápolis é uma cidade que ela é constituída por várias pessoas até de fora do país, de vários estados da federação, enfim, então nós temos muitos pontos de vista dentro da cidade de Anápolis. E o renegado eu vejo daqui para frente, meu amigo Félix,
como este elo de trazer voz para quem hoje não tem aonde falar, tá? E quero mais uma vez agradecer a confiança nesse primeiro momento de estarmos juntos, nós que já temos uma caminhada, e é uma caminhada construtiva, sem vaidades, sem interesses políticos partidários, sem interesses econômicos, porque você é prova disso. Que, aliás, eu quero aqui fazer uma homenagem a você pela luta que você faz, pelo que você faz sem condições de estrutura, sem condições financeiras e sem apoio. Você é um gigante. E eu o considero a referência de meio ambiente, a bandeira ambiental. Eu aprendi muito com você e eu te admiro por causa disso. Você hoje, Félix, faz muito mais do que muitas pessoas que ocupam cargos, têm estrutura e têm dinheiro e pouco fazem. Então, assim, meus parabéns, meus sinceros parabéns por essa luta. E baseado nisso, é que nós vamos, a partir de agora, discutirmos alguns eixos que nós acreditamos que venham de interesse para a sociedade. E aí eu deixo a sua escolha. Félix, em que iremos começar? Jonas Neto, meu parceiro que conquistou a minha confiança, meu amigo, meu companheiro mesmo. Obrigado pelas palavras e eu não me vejo como essa referência ambiental porque, cara, nós temos a vida dada por Deus e eu acredito que todos deveríamos lutar melhor pelo nosso meio ambiente. Que tal a gente começar, não pelo meio ambiente, mas pela saúde, que a saúde ela tem como pilar máximo o meio ambiente, dá para a gente estender o nosso podcast. Vamos começar pela saúde? Como é formatada a estrutura de saúde no âmbito geral? Olha, Félix, você está muito esperto. Eu te mando uma pergunta e você me devolve. Mas vamos lá, vou tentar contribuir um pouco, pelo pouco que eu conheço da saúde, né? A saúde num município igual a Anápolis é um município que a gente deve levar em consideração que dentro do Sistema Único de Saúde, ele é regionalizado e hierarquizado. Então, Anápolis tem um papel hoje de ser uma unidade, uma cidade que oferta serviço de saúde para uma população de aproximadamente 1.400.000 pessoas, que é a Macro Centro-Norte. Um minutinho só. Você está falando 1.400.000 pessoas, mas Anápolis hoje ela tem em média, você sabe quantos mil habitantes? Olha, de cabeça eu sei que é próximo de 400.000 habitantes. Uma média de 405 mil habitantes? 400.000 habitantes. Gente, é só para interromper, porque o Jonas é um craque nisso aí, a gente tem que interromper um pouco, porque senão ele engole o programa. Brincadeira à parte. Vamos lá, Jonas. Então, dentro dessa dinâmica, Félix, quando nós falamos em saúde num município como é um município de referência igual a Anápolis, a gente não pode ter um olhar também pensando como um município de menor porte. Por quê? Nós temos aqui hoje, no mínimo, 60 municípios que mandam os seus pacientes, seus usuários do Sistema Único de Saúde para a cidade de Anápolis. 60 municípios, que é a nossa região da Macro Centro-Norte, né? E Anápolis, propriamente dita, ainda faz parte da região de saúde Pirineus, que são 10 municípios, Anápolis mais 9. São os municípios aqui do nosso entorno. E diante disso, a gente precisa também de uma visão mais ampla, de entender que até recentemente o Sistema Único de Saúde, apesar dele ser hierarquizado e regionalizado, ele não tinha a oferta do serviço nas regiões de saúde, e ele sobrecarregava algumas regiões. Anápolis é prova disso. Então nós temos aqui, falando de política pública, e aqui eu não quero citar política partidária de partido A, de B, de C. De forma nenhuma. Tá? A gente, com a visão de políticas públicas, nós precisamos ainda avançar, e muito. Nós precisamos trazer ainda a discussão de vários pontos que não têm assistência ainda, mas são pontos que eu não posso imputar a conta para o município, eu não posso imputar a conta para o Estado ou para o governo federal. Mas nós não podemos fugir desta discussão, haja vista que nós temos o maior e o principal interessado, nós que somos usuários desse Sistema Único de Saúde.
do SUS. Então é um grande desafio, Félix, quando a gente trata a questão de saúde, e aí a gente tem que ter o olhar de quem faz a gestão do sistema, nós temos que ter o olhar de quem presta o serviço para o sistema. Quando eu digo presta o serviço, são as unidades que fazem parte do sistema de saúde, mas não são do município, ou do estado, ou do próprio governo federal, tá? Eu tenho que ter o olhar para os trabalhadores, que são, e aqui eu quero deixar um abraço, porque não se faz saúde sem trabalhadores. Você pode ter a melhor tecnologia do mundo, mas sem trabalhadores não se faz saúde. A própria Covid demonstrou isso muito bem, e aqui quero reforçar novamente um abraço especial a todos os profissionais de saúde que dedicaram, não só, muitos dedicaram a sua própria vida, mas dedicaram com afinco para que a população pudesse ser bem assistida. E por fim, não menos importante, meu amigo Félix, eu digo que nós temos que pensar como usuários do serviço. Então, se você perguntar hoje, todos os serviços estão bons no município de Anápolis? Não, não estão bons. Como se a gente fizesse essa pergunta nos 5.570 municípios do país, não vai ser positivo. Mas nós precisamos, dentro desse olhar macro, começarmos a ter um olhar que até então não tem acontecido, que é o de olhar das políticas públicas e não o olhar de política partidária, de A, de B e de C. Tá? Então isso, em linhas gerais, é isso. Agora, se você quiser, nós podemos mergulhar dentro das temáticas da saúde, que são várias, né? Sim, Jonas, mas eu observo que no decorrer dos tempos há uma grande necessidade de uma ocupação entre ser técnico ou ser político. Muitas das vezes, o técnico de uma área tão essencial como a saúde, ele perde o espaço por um político que não consiga atender às necessidades de uma forma geral. Não há uma perca para fazer gestão em saúde? É um posicionamento meu amigo Félix. Fazer gestão e fazer política são duas coisas completamente divergentes. Você fazer gestão, você não vai conseguir fazer a política, não a política pública, a política que a gente vê por interesses. Tá? E quando você faz gestão sem política ou política sem gestão, você não vai conseguir um equilíbrio de ser resolutivo. Então, hoje, o grande desafio para a sociedade, para os gestores, independente se são municipais, estaduais ou do próprio governo federal, é que você tenha um equilíbrio entre o técnico e o político. Porque foi muito bom você tocar nesse assunto, Félix, que a gente passa por um momento no nível de Brasil e acredito que até do mundo, em que as pessoas não acreditam muito ou não acreditam na política partidária, né, falando. Mas não se faz nada fora da política. A política é o ambiente que se constrói os mecanismos, os modelos, enfim, para que você possa ter a execução de todo um sistema. E aí não é só a saúde, não. A saúde faz parte desse sistema do todo. E aí, diante disso, eu acredito, Félix, que nós precisamos qualificar melhor o nosso gestor. Se ele é 100% político, ele tem que aprender a ser técnico, mas se ele for 100% técnico, ele tem que aprender a ser político. Ah, sim, a necessidade de um equilíbrio. Ao equilíbrio. Eu sempre defendo que o radicalismo, seja para um lado ou para o outro, ele nunca é o modelo ideal para que a gente possa avançar. E na saúde não é diferente, Félix. Todos os problemas que nós temos, é muito importante que o gestor ele esteja preparado para ouvir. Infelizmente, muitos não gostam de ouvir e nem serem contestados. Porém, nós precisamos, e eu acho que esse é o objetivo do renegado do podcast, é justamente não que nós vamos ensinar eles a ouvir, mas nós vamos trazer a voz de quem quer falar e ser ouvido. Sim, o direito de todos. Porque nós defendemos a política pública.
Então, quando nós falamos de saúde, Valdivino Félix, meu amigo Félix, a gente não fala de inventar a roda. Nós seguimos uma política nacional de saúde. E nós a complementamos dentro da esfera municipal, da mesma maneira que ela é complementada dentro da esfera estadual. Mas existe um ordenamento a ser seguido. E este ordenamento, ele passou pelo crivo de um controle social, de um colegiado de deputados, de senadores, até ele virar uma lei, para ela ser promulgada, para ela ser sancionada. Então você está vendo que passa por várias mãos para se chegar à condição de levar para ser executado. Sim, Jonas, mas assim, eu olho até com muita preocupação porque nós vivemos um momento inédito para a nossa geração. A pandemia do Covid-19, ela avassalou, ela estragou muito entes de famílias e o pós-Covid que estamos vivendo com pessoas ansiosas. Hoje, você está no seu veículo, a pessoa começa a buzinar do nada, ou há uma discussão por nada. São episódios, são etapas de uma saúde, talvez uma saúde mental desgastada. E quando a gente fala do técnico, a gente fala de um técnico. Estamos falando aqui para agredir, não. Estamos iniciando a nossa jornada do Renegados para que, talvez, uma complementação de ideias ou mais comunicação até ajudem. Quando a gente fala da questão da saúde num todo, e é o nosso próximo quadro, que é a questão ambiental, a gente fala de uma saúde que ela não está engatinhando, mas ela poderia ser melhor. Ela poderia ser melhor trabalhada com a comunicação, com a extensão dos setores, com a diversificação de ideias. E isso, muitas das vezes, não acontece. Ela é muito limitada dentro das suas ideias e quando ela é posta para a prática, é aquilo ali, pronto, acabou. Nós estamos falando que nós precisamos também participar, porque nós somos a peça fundamental nessa linha de necessidade. Saúde é para todos. Está passando por um momento difícil? Está. Não só no nosso município, como no estado, como na nossa nação. Mas nós podemos melhorar. Concordo com você, Félix. E reforçando a sua fala, eu digo sempre o seguinte: nós precisamos nos despir da vaidade, do ego, não acharmos que somos donos da verdade absoluta. Não existe um ser humano que é dono da verdade absoluta. E quando você faz um processo impositivo, as chances de êxito dele são pequenas. Quando você faz um projeto que você movimenta todos os atores, ouve a todo mundo, coloca todo mundo dentro daquela sinergia para que possa tornar aquele projeto, tornar aquele processo execuível e levar até a ponta a ser resolutiva. Quando há essa união, a gente consegue avançar. E o Brasil, ele não é um país, como a gente escuta muito, é um país de terceiro mundo, é um país quebrado. Eu até digo que o Brasil é muito forte, porque nós sabemos de tanta coisa que acontece que se fosse, já teria quebrado. Mas o brasileiro ele é excepcional em se rearranjar, se reinventar, de achar saídas. E o que falta, Valdivino, respeitando a autonomia dos gestores, é que os gestores, de uma maneira geral, a nível de Brasil, eles tenham o ouvido ligado para a sociedade. E quando eu digo isso, eu não estou diminuindo a figura da representação legal, que é o legislativo a nível municipal, estadual e federal, não. Eu estou dizendo que até os próprios legisladores, até o próprio poder legislativo, ele tem que estar em fina sintonia, em concordância com aqueles ao qual ele diz representar, que são as demandas da sociedade. Então, quando nós conseguimos garantidos por lei, garantido. Quando nós conseguimos esse equilíbrio, Félix, eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir avançar. A saúde não é fácil, porque eu não tenho, e aí eu vou dizer como um defensor do sistema público, do Sistema Único de Saúde,
Que é o SUS. O SUS, nosso querido SUS. Eu não vou dizer para você que é fácil você fazer gestão, porque durante 4 anos eu fui gestor e eu sei das limitações também que é ser gestor. Mas é possível avançar. Sempre é possível avançar. E a gente não pode, em nenhum momento, esquecer o bem maior. Que o bem maior é quem? São as vidas das pessoas. É aquele, desde da gestante até aquele senhorzinho com aquela idade mais avançada, passando por todos os ciclos da vida. Seria como se fosse do pré-natal até o limite final de vida. Até o limite final da vida. E a gente precisa, eu falo que a nossa sociedade precisa praticar mais a empatia, se colocar no lugar do outro. Sim, principalmente quem detém cargos de autoridade, que seja a nível de executivo, que seja a nível de legislativo, que seja a nível do judiciário. Porque são essas pessoas que podem ajudar a construir algo diferente. Então, Anápolis, voltando para a nossa política local, a nossa política de saúde local... O nosso doméstico. Conseguimos avançar? Conseguimos. Se você falar que não, é uma hipocrisia. A verdade é essa. Está perfeito? Longe de estar perfeito. É possível avançar mais? É possível avançar mais. Mas nós só iremos conseguir isso, Valdivino, se você, todos nós, nos respeitarmos para discutirmos os problemas em busca de soluções e não ficar apontando o dedo para A, para B, para o C, porque procurar culpados, em tese, é muito fácil, mas você não resolveu um problema de quem realmente precisa, que é o nosso povo, que é a nossa população, que no nosso caso da saúde é o usuário do Sistema Único de Saúde. Quer dizer, no ping-pong da vida aí, é muito fácil você falar o problema é seu. Aquela resposta que a população precisa é sua. Não. Precisa ter um engajamento, precisa ter um envolvimento, precisa ter uma disposição que muitas das vezes é difícil, porque se lá na ponta sofre, a ponta também pode auxiliar. E é uma cadeia de situações. Mas eu acredito que a nossa querida Anápolis, em muitas situações, precisa de divulgar melhor, precisa de um envolvimento maior. Acredito que tenha, sim, o recurso financeiro para que isso aconteça. Interrogação. Como podemos alcançar um Anápolis melhor e para todos? Você falou num ponto muito interessante. A gente está falando de saúde, mas serve para todas as áreas. Vamos pensar como um cidadão que mora em Anápolis. Nesse exato momento, se eu perguntar para você sobre um serviço de saúde, muitos não vão saber explicar. Muitos vão usar uma referência porque o A, o B, o C falou, ou porque alguém disse. E uma coisa que eu tenho detectado, e eu acho que é um grande desafio para nós, é informação. Nós estamos na era da informação. Se fosse há décadas atrás, a informação era um processo muito lento. Hoje acontece algo, em fração de milésimo de segundo, ela já está propagando. O que está faltando, o Félix, essa união de forças. A gente não pode colocar a conta só para o executivo fazer, ou só para o legislativo, mas nós precisamos envolver a sociedade. E aí eu vou fazer uma provocação para você, porque eu sei que você é ligado à Igreja Católica também. Então, assim, quantas vezes a gente discutiu saúde dentro das paróquias, ou pela diocese, ou pelos espaços da Igreja Católica, e aí ela serve também esse mesmo questionamento para a Igreja Protestante, pelo Anápolis, é muito forte nesse segmento. Então, a partir do momento que houver esse envolvimento também da comunidade da igreja, daquele templo, na sua comunidade local, que ele começar a coletar os seus problemas e ele começar a ter um canal de acesso para levar essa demanda para as esferas superiores,
com certeza, Félix, vai melhorar a questão a resolutividade desses problemas, de uma maneira ou de outra. Ou vai ser pela pressão, ou vai ser pelos gestores terem a inteligência de falar, nossa, ali tem um problema que eu preciso atacar aqui e resolver, ou vai ser pela própria pressão política mesmo, porque todos nós precisamos dos serviços, e não é só de saúde, nós estamos falando de todos os serviços, nesse caso especial saúde, né? Jonas Neto, meu brother, deixa eu dar um pitaquezinho aqui pequeno. 2 pontos importantes que você falou aí, um que é o envolvimento e o engajamento. É a mesma coisa? Não, né? Não. Então, beleza. No nosso Zap do Instituto Plataforma Verde Cerrado, instituto esse que eu aprendi, tem um amor e carinho, sabe? Você envolve e você está descalço subindo montanhas, mas é gratificante. Depois do meio ambiente, uma grande demanda que tem é Zap da Saúde. Foi uma ousadia, confesso para você. Pegou o que era de moderno e, cara, vamos passar para aqui. É resolutivo? Não. Tem falhas corrigíveis. Houve um investimento para que o Zap da Saúde saísse de uma ideia de papel e se transformasse. Hoje, nós podemos dizer que uma cobrança dessa pode ajudar ou não, e o tamanho da influência do Zap da Saúde. Félix, eu não posso falar pelo gestor em saúde, né? Porque eu não estou lá fazendo a gestão desse serviço. Mas como usuário, uma pessoa que escuta muito os que as pessoas dizem, como você bem colocou, foi um avanço? Foi um avanço. Claro, claro. Agora, eu não posso centralizar 100% da minha operação, falando, dentro de uma plataforma em que muitos ainda não conseguem acessá-la. Então, eu acredito que o Zap foi um grande avanço de inovação tecnológica, de buscar algo que já era usual da comunidade geral. Sim. E deu um fim para um problema específico naquele momento. Mas como todo processo, ele precisa ser revisto, reanalisado e readequado. Existem falhas? Existem falhas. Então a gente precisa, novamente, ter a provocação, que o gestor tenha os ouvidos abertos para aceitar essa contestação do outro lado, ter a maturidade e a inteligência que ele precisa rever os processos em busca da melhoria contínua, tá? Por coincidente, hoje, numa certa reunião que eu estava, a gente falamos justamente sobre isso. O Zap é um avanço, porém ele não pode ser a única forma de acesso. Inteligente, hein? Então, eu não posso privar parte da sociedade, dizer que todos têm que fazer só via aquela questão. Até porque nós precisamos entender que a nossa sociedade, uma boa parte dela é altamente tecnológica, uma outra parte pouca e uma minoria, talvez, não tão com afinidade nenhuma na tecnologia. Então a gente precisa termos outros mecanismos de acesso para a população. Mas o que eu deixo como a questão do Zap da Saúde é um avanço. Sim, foi uma inovação, sim, tanto é que foi copiado por vários outros locais, porém, ele precisa, como todo processo, ser revisto, ser reanalisado, readequado em busca da evolução contínua dele. Mesmo porque você vê a evolução do jogador de futebol é no campo de jogo. Sim. Processo normal. Sim. Nesse primeiro quadro do Renegado, ouvimos aqui, conversamos com o Jonas, um ping-pong agradável. O cara é fera. O cara não está de brincadeira. E Jonas, ainda dentro do Renegado, pulamos da saúde para falar daquele que é o sustentáculo, que é o pilar da saúde, que é o meio ambiente. Vamos falar um pouquinho sobre o meio ambiente? Aí eu vou mais te escutar do que falar. Mas confesso, Félix, que meio ambiente é algo que me preocupa muito. E nesse final de semana eu quero fazer aqui até uma colocação que eu até coloquei para o meu filho, que nós estávamos passando por um ponto da cidade, e falei que eu tenho a preocupação, porque hoje nós estamos vivendo esta onda de calor excessiva,
ela não nasceu ontem. De forma nenhuma. Ela não nasceu anteontem. Ela é um reflexo hoje. A natureza está cobrando uma conta que nós, seres humanos, estamos matando e a prejudicando ao longo de décadas. E aí eu até citei para o meu filho, falei, meu filho, não é do seu tempo. Mas teve um filme que o papai assistiu chamado Mad Max, né? Que é incrível, parece que eu vi um filme de 20 anos atrás e que nós estamos chegando a vivenciar isso. Calor extremo, falta de água, e infelizmente vai chegar esse tempo. Talvez nós não estejamos mais aqui, mas o que me preocupa, Félix, é que os nossos descendentes, eles passarão por algo pior do que nós estamos passando hoje. Com toda certeza. E aí, parte disso, boa parte talvez seja da nós, enquanto seres humanos, não respeitarmos o meio ambiente. Outra parte disso são, infelizmente, as políticas que são feitas de desenvolvimento, que até então, agora, recentemente, é que se discute o desenvolvimento sustentável, mas nós passamos por cima do meio ambiente em prol do desenvolvimento, em todas as suas esferas, né? E a conta está chegando, a única certeza que nós temos é que a natureza cobra, e ela cobra de maneira impiedosa. Jonas, quando você falou do calor, uma coisa bastante interessante é falar do aquecimento global. Quando você fala do aquecimento global, não é do aquecimento na cidade de Anápolis. Ele é generalizado e nós vimos aí a Austrália pegando fogo em diversos outros países, e nós começamos a sentir a sensação térmica cada vez maior. Reflexo disso aí muito é o crescimento galopante das cidades. E as cidades foram crescendo e foram tomando espaços e mexendo onde deveria ser preservado também. A industrialização, o lançamento de gases na atmosfera, o excesso de lixo em todos os locais, tudo contribui para este momento tão delicado. Falei lixo? Poxa, cara. Hoje, você falar que no Brasil gera aproximadamente 1 quilo de lixo por pessoa, uma estatística, é muito grave isso. É muito grave. É muito lixo, é lixo pra caramba a beça. E aonde vai parar parte desse lixo? Uma parte, algumas empresas fazem umas coletas, saiu aqui a palavra. Mas onde que essa coleta é depositada? Será que há um agravante ao meio ambiente novamente? Uma outra parte cai nos mananciais, nos córregos, nos rios. Contaminam as nascentes. Nascentes estas que são para alimentar os nossos cursos de água. Infelizmente, com Anápolis, nós temos aí o nosso querido Rio das Antas, que é a nossa espinha dorsal. E eu te desafio a fazer uma caminhada ecológica poluída no Rio das Antas. Você conhece o Rio das Antas, Jonas? Onde que ele nasce? Como que ele se avoluma? Por onde ele passa? Confesso para você, Félix, que eu só sei que ele nasce lá no Regina Minório. Seminário Regina Minório. E a partir dali ele começa a sua trajetória. Antes de chegar na metade, ele já está bastante contaminado e poluído. E aqui, Félix, eu queria fazer uma provocação. Não uma provocação nesse momento ao nosso poder público, que nós iremos provocá-los. Não achem que não. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Mas uma provocação no sentido de sociedade, de ser humano, de pensar no amanhã, de pensar para o seu filho, para o seu neto, para gerações futuras. Nós estamos matando a nossa descendência. Quando nós matamos o meio ambiente, nós estamos matando a nossa descendência. Nós estamos cometendo um crime terrível. Um crime contra aqueles que nós dizemos que amamos, que são a nossa descendência. E aí, Valdivino, me deixa muito triste porque eu tive o privilégio de aprender um pouco caminhando com você. Obrigado. E dentro dessa caminhada, eu vi que o nosso Rio das Antas recebe descarga de lixo de toda sorte, de todo tipo de poluição. Inclusive,
provocado pela própria companhia de abastecimento do município. Mas como assim? Do Estado. Como assim? A própria. A própria companhia que A dentro própria. das cláusulas de contrato... Isso é que nós vamos chegar lá. E aí a pergunta que eu faço a vocês, é uma provocação. Você vai no Lago Corumbá? 4? Você toma banho no Lago Corumbá? Eu? Você tá louco? Claro que não. Mas a você, meu amigo, minha amiga que está nos escutando, você toma banho? Quantas vezes você foi no Lago Corumbá? No lindo Lago Vocês de Corumbá. sabiam que as águas do Corumbá, e aí você me corrija se eu estiver errado, a água do Rio das Antas deságua lá no Corumbá, todo esse lixo, toda essa poluição. Aproximadamente 38% da água do Corumbá sai de Anápolis. Aí, Valdivino, eu fiz essa provocação porque deixou de ser um problema de Anápolis. Quantos outros municípios o nosso rio Corumbá passa até ele desaguar lá? Então, nada, e você me corrige, nada no meio ambiente, ele é feito com um dano local ou que fica só para aquele lugar. O rio, ele vai correr, ele precisa correr, ele vai aumentar as águas, ele vai chegar num outro lugar que vai aumentar, enfim, ele é um ciclo, até ele desaguar aonde ele tem o seu caminho final lá de desaguar. Então, veja bem que nós começamos aqui o podcast falando do lixo, né, no nosso rio, causado, infelizmente, boa parte por nós mesmos. População. População. De forma direta. Não sermos educados nesse sentido. Mas isso aí atravessou quantos municípios para chegar esse dano lá embaixo? E o interessante é que quando você fala lixo, infelizmente, não só a empresa Saniago, que através de esgotos que caem de forma in natura dentro do Rio das Antas, contaminando, falar em esgoto, após a ETIC, a estação de tratamento de esgoto, ali próximo a Joanápolis, aquela espuma poluente, já o Rio das Antas, com essa espuma poluente, já está quase servindo aí o exército, né? Já passaram de 10 anos, mais 4 anos, já sai da menoridade. 14 anos! E a gente todo ano mostra fotos da espuma poluente. 14 anos que a gente vê a decadência ambiental. Está no Código Florestal, está no Código de Leis do município. Inclusive, eu estive com o senhor secretário de obras, senhor Wederson Lopes, no local onde tinha uma grande quantidade de espuma poluente. E na ocasião, ele estava fazendo parte da comissão de meio ambiente da cidade de Anápolis. Sabe o que mudou? Nada. Nada. Absolutamente nada. Quando eu falo do envolvimento, agora estou falando como presidente do Instituto Plataforma Verde Cerrado. Nas diversas ações que fizemos, nós levamos crianças de unidades escolares, né, Jonas? Para conhecer o Rio das Antas. Infelizmente, eles conheceram uma parte drástica. Um grande volume de lixo e, pasmem, né? O Rio das Antas, ele passa ao lado da Cefaz, ele passa ao lado do Fórum Casa de Leis, ele passa embaixo da prefeitura, ao lado da Câmara Municipal, que o prédio da Câmara Municipal, que hoje vai ser a prefeitura, né? E ele vai passa ao lado do Brasil Park Shop, ao lado do Ginásio Internacional. Brasil Park Shop, que é de um grande empresário. Não, grande empresário é o Wilder Moraes, que é senador. E ele vai descendo, passa a rodoviária municipal de Anápolis. E descendo, levando a drasticidade da poluição e vai contaminando. O rio, ele, no período chuvoso, ele leva lixo, ele leva matérias orgânicas e já levou vidas. No último inverno nós tivemos aí as grandes enchentes que 3 vidas foram ceifadas. Eu presenciei veículo passando por baixo das pontes, parou no lateral da rodoviária. É drástico, é feio. Problemas resolutivos? Quase que em toda a totalidade. Não.
resolvíveis. Anápolis é um fundo de vale, Anápolis é uma concha, e sobre essa concha foi construída a cidade de Anápolis. Mas afluentes como o córrego João Cesário, afluentes como o córrego Góis, como Água Fria, ele pega dos seus setores lixos e volumes de água e deságua dentro do Antas. E o Antas vai levando. O Antas passa ao lado de uma mega multinacional, a Ambev. Ambev? Uau! O Antas passa ao lado da Ambev. E leva essa água e seus problemas de Anápolis para o lago de Corumbá 4, que também para uma usina hidrelétrica, né, em Cristalina. Será que não deveríamos ter a consciência de um investimento maior em cima do nosso querido Rio das Antas? Sim, nós deveríamos envolver de forma melhor e mais audaciosa. Porque na França fizeram, no Rio Sena fizeram e tiveram êxito. Anápolis, com aproximadamente seus 405 mil habitantes, temos que responsabilizar a população que não é educada, que descarta lixos e entulhos de forma agressiva. Temos que responsabilizar também quem não respeita a mata ciliar, que é foz de proteção para o rio. Temos que respeitar a vida, porque através dos nossos biomas, nós comprometemos a vida. E aí, Félix, eu queria contribuir nessa fala sua. Como diz, a gente não precisa ser especialista, basta acompanhar as notícias do mundo. O meio ambiente é pauta mundial. Agenda 2030? Meio ambiente hoje é o primeiro assunto das grandes potências. Diga-se de passagem, elas mesmas que matam o meio ambiente, mas elas têm que fazer a pauta. Mas eu quero te dizer e provocar localmente, nosso querido município de Anápolis. Eu não sou anapolino, mas sou jataiense, mas vim para cá com 4 anos de idade. Então é a cidade que eu considero que é minha cidade, Anápolis. Com certeza. Rio das Antas. Nós vamos esperar ele estar morto como está morto o Rio Tietê em São Paulo, para depois começar alguma operação para resgatar o Rio Tietê? Por que não começarmos desde já? Por que não começarmos agora? Poder público, terceiro setor, a iniciativa privada, a sociedade. Se todos esses 4 não unirem, não darem os braços, as mãos, falarem a mesma língua, cada um com seu papel dentro do processo, vai passar o prefeito, vai passar o secretário, vai passar diretores, vai passar gerentes, vai passar fiscais, mas o problema só vai aumentar. E o problema vai aumentar porque ninguém teve o olhar de fazer um planejamento de políticas públicas. E aqui eu me atrevo a dizer, qual a cidade que você quer para os próximos 30 anos? Você quer daqui 30 anos passar pelo Rio das Antas em volta com o nariz tampado ou uma máscara, porque você não vai aguentar a poluição, o odor, mau cheiro terrível? É essa cidade que você quer? Esse é o Rio que você quer? Aliás, eu não Jonas, quero. Nós temos que tratar o Rio das Antas como um rio, não como um condutor de esgoto e lixo. E esse tratamento tem que iniciar agora, não para amanhã. Exatamente. E aí, Félix, a gente precisa de um movimento de resgate ao Rio das Antas. E quando eu digo Rio das Antas, a gente utiliza ele como a nossa referência. Sim. Mas nós não podemos esquecer os outros rios, córregos, os afluentes que tem aqui. E aí, logicamente, a sua especialidade. Mas eu quero dizer isso porque não adianta, você vai fazer uma reforma na sua casa. A sua casa precisa reformar 4 locais para você ficar com um ambiente agradável. Se você reformar só um, vai mudar a sua situação, o seu ambiente, no todo. Momentaneamente, aquele que você reformou, você vai achar que ele é a mil maravilha. Só que se você não reformar os outros, com o passar do tempo, os outros, aquilo que você reformou vai degradar igual os outros que já estão degradando. Se nós não atacarmos um projeto para o todo e tendo como referência o nosso Rio das Antas,
a gente também vai estar só perdendo tempo em conversas jogadas ao vento. O nosso podcast, mais uma vez, renegado. Eu já vou dar uma estendida apertando a porca, né? Porca de alumínio, ela espana fácil e a gente fica até... se perde nas palavras. Mas Anápolis, com toda a sua grandeza, tem a base aérea, um braço forte, né? E a base aérea tem um projeto que houve um envolvimento com o governo federal gigantesco, que é o projeto Civan. Eu fiz um comentário com pessoas de grande calibre da cidade. Poxa, o projeto Civan não poderia dar essa orientação para que fizéssemos um voo, um mapeamento por cima do Rio das Antas para você ver o tamanho? Parece piada, cara. A forma com que eu fui ignorado. Beleza, mas eu faço um desafio novamente. Anápolis é uma cidade de melhor logística, é o coração do Brasil, e para você que não sabe, o coração do Brasil está localizado no marco, tem um marco na paróquia de São Pedro, em Interlândia. Ali é o coração do Brasil, é um município, é um distrito de Anápolis. Distrito. Anápolis tem a grandeza de ter a base aérea, de ter o distrito agroindustrial de Anápolis. Ali nós temos parceiros que, se tiver um projeto de ousadia, eu falo para qualquer um sem medo de errar, eles envolvem. No Distrito Agroindustrial de Anápolis, nós temos um problema com o Ribeirão, com o Extrema, né? Que deságua no Rio das Antas. Falta de políticas públicas, de um engajamento melhor e de um envolvimento, faz com que perdemos a nossa referência ambiental e parte do nosso bioma, uma parte grande. Hoje nós temos, como uma cidade que é o coração do Brasil, pouco cerrado já assim bastante estragado, com ações que ao longo dos anos vieram contrária ao de proteção, e a luz vermelha já se acendeu. Se hoje nós temos aí esse aquecimento global, pode se agravar ainda mais. Perdemos a qualidade, perdemos a nossa identidade, a nossa referência, a tendência é piorar. E eu faço, mais uma vez, a pergunta que o Jonas Neto iniciou fazendo. É essa cidade que queremos para um futuro? É esse o legado que vamos deixar para as próximas gerações? Para os meus filhos, para os meus netos? E o envolvimento na educação, como está com você, Jonas Neto? Isso é um ponto considerável, né, Félix? Precisa realmente rever, né? Tem avanços, mas são processos que são contínuos, você precisa estar reanalisando sempre. Só colocando aqui, quando você diz de desenvolvimento, Félix, daí eu queria fazer uma colocação. Nós estamos agora discutindo muito a questão do desenvolvimento sustentável. Agora, a temática agora é tudo alguma coisa sustentável. Interessante? Muito. Mas ela não pode ser só no papel. E aí, quando você fala do DAIA, do Distrito Agroindustrial de Anápolis, ao qual tem um papel muito importante, não só para Anápolis, como para o estado de Goiás, o Brasil, né? Quando a gente fala isso, as grandes empresas que lá estão, todas, com certeza, têm a sua responsabilidade social. A pergunta é, será que até hoje não houve um projeto em que pudesse ser colocado todos os atores para cada um fazer a sua parte? Então, fica essa provocação, Félix, que enquanto não houver uma união do poder público, terceiro setor, judiciário, o setor produtivo e a comunidade, certo? Nós não iremos avançar, infelizmente. Tá. E a gente nós precisamos cutucar. Agora tem recentemente o conselho do DAIA, ao qual eu espero muito, estou muito esperançoso no sentido que vão começar a enxergar algumas coisas que a gente vai poder fazer um caminho de mão dupla, né? Falar em conselho do DAIA, um abraço especial aí ao Carinha Abraão, ao senhor Amari,
Seu Amauri, que é um parceiro de longas datas aí, um parceiro que sempre esteve presente em muitas das ações. Seu Amauri, um abraço, meu irmão, te considero pra caramba. E muitos outros, em nome do Carim, do Kim e do seu Amauri, estendo o meu abraço a todos os empresários que geram emprego e renda, que contribuem para a pujança da cidade de Anápolis. E eu acredito que se tiver um projeto audacioso, com certeza, todos os empresários que carregam a nossa cidade, que contribuem para a pujança, eles ajudam e auxiliam. E o renegado? Aqui eu. Tem uma deixa, novamente. O nosso empresariado quer ser ouvido também. Ah, com certeza. O nosso empresariado quer participar. O nosso empresariado quer a melhoria da cidade onde eles implantaram, aonde eles investem e aonde eles esperam contribuir para a sociedade anapolina. Então, Félix, mais uma vez, quando no decorrer dos próximos episódios, com certeza nós vamos mergulhar em cada temática dessa, mas fica aqui também o desafio. Anápolis com todo, agronegócio, Será que não serão ouvidos a fonte geradora do emprego e de renda do município de Anápolis? Agora deixa eu pegar de volta a pergunta aqui quando eu falei em educação. Educação não quer dizer apenas a Secretaria de Educação, a qual, neste momento, eu, Valdivino Félix, o renegado, faço uma pergunta. Como está a qualidade de água que estão chegando ali nos bebedouros para as crianças? Com muita preocupação para a saúde das nossas crianças e servidoras, eu faço esse desafio. Jonas Neto, como será que está a qualidade de água? Principalmente para os nossos alunos dos colégios municipais e estaduais, como também para a população. Como que são feitas as análises da água para que ela tenha uma qualidade? Essa pergunta está fazendo para mim e eu não vou saber responder. Ela é realmente algo intrigante, tá? Mas é algo que envolve merece saúde. E algo que merece uma busca de uma resposta. Para além de uma resposta que pode vir por um ofício ou etc., é mostrar na prática o que está sendo feito. E o que nós queremos é que demonstre na prática o que está sendo feito. Nós não podemos negligenciar o tamanho deste problema, porque nós precisamos ofertar, sim, uma água potável de qualidade. Nós precisamos dar o melhor para a nossa população. Então, Félix, é muito preocupante. E aí você está me instigando a chegar nas agências reguladoras. Qual o papel das agências reguladoras a nível de estado, a nível de município? Será que elas estão fazendo o dever de casa? Não estão? É uma responsabilidade grande, né? Está sendo publicitado isso aí, a sociedade sabe. Então, assim, são questionamentos que nós esperamos que nos próximos episódios possamos ter o debate, como eu disse aqui, o debate no campo das ideias, dos problemas, na busca por soluções, não de apontamentos de dedos de A, de B, de C, do atual, do ex, do futuro. Não, nós queremos levarmos para a sociedade pontos de pautas e que tragam os problemas e que apresentem também soluções. E aí você me permite uma colocação. Chega, Bete. Eu já ocupei alguns cargos, já fui diretor de faculdade, contribuí na saúde. Enquanto gestor, a figura que eu mais desprezo é a figura do puxa-saco. Você sabe por quê? Diz aí. Porque o puxa-saco, para mim, é aquela pessoa que ela é incompetente. E eu tenho uma máxima comigo, eu não tenho nenhuma dificuldade de trabalhar com o meu inimigo, desde que meu inimigo esteja gerando algo positivo dentro de um processo. Faz parte, seria como um opositor. A gente tem que ter ativo. A maturidade de sabermos separarmos as coisas. E nós só iríamos, Félix, avançar nas temáticas desses problemas se nós, neste momento, fizermos uma união de forças políticas, e aí nós vamos trazer para a política,
que elas vão, neste momento, esquecer a questão de partido A, B, C, corrente doutrinária, isso, aquilo, tal, e pensarmos na cidade. Pensarmos na cidade para os próximos 30 anos, certo? Se nós fizermos e tivermos esta maturidade e essa inteligência, nós vamos conseguir avançar. Caso contrário, meu irmão, o senhor não tocou nesse assunto, mas me permita, nós estamos aqui caminhando, daqui uns dias nós já estamos em novembro, praticamente já encerrando o ano de 2023. 2024 é um ano eleitoral, de eleições municipais a nível de Brasil, tá? E o que eu temo é que vai virar a questão só política partidária. Tá. Jonas, rapaz, parece que em alguns minutos nós começamos o nosso primeiro podcast Renegado e já entramos aí no momento das nossas considerações. O tempo passou. E assim como o tempo passou, a nossa esperança não passará. Jonas, com você, considerações? Félix, primeiro quero te agradecer novamente, dizer que eu puder fazer e contribuir, estarei contribuindo. Agradecer a quem está nos ouvindo e dizermos que nós traremos para vocês a sua voz, trazemos para todos nós renegados o direito da fala e na busca a busca por resposta daquilo que não nos chegaram até o momento. Muito obrigado, Félix. Independente de qualquer coisa que nós falamos aqui, eu me sinto bastante à vontade de dizer que eu falei com consciência e irei fazer. Cobranças não foram as de ontem, mas serão as de hoje e as de amanhã. Porque no meio ambiente é a gente que faz. Renegado!